Olá pessoal, novamente estou aqui chegando ao final do capítulo 2 de Gênesis, onde vai falar como Deus criou a mulher. É interessante essa parte aqui para quebrar alguns conceitos, né, do machismo. Vamos lá. O pecado ainda não entrou e até agora está tudo tranquilo, está legal, está bacana de se entender e compreender a Bíblia. Vamos lá? O capítulo 2, do versículo 18 em diante, diz assim: E diz o Senhor Deus, não é bom, olha, que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Se você for procurar o significado da palavra adjuntor, ou seja, a pessoa que ajuda uma outra pessoa, certo? Havendo pelo Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Interessante. Não tem o que questionar aqui, né? Adão deu nome aos animais e por até hoje se segue. As línguas vão mudando, mas no final você vai descobrir que é o mesmo nome dado, certo? Adão pôs o nome de todo gado e aves do céu e a todo animal do campo, ponto e vírgula, respira. E agora olha só: mas para o homem não se achava adjuntora, alguém para ajudar, que estivesse como diante dele, certo? E aí imagina só o tempo que Adão ficou ali sem um parceiro, sem uma parceira, desculpa, falei parceiro, sem uma parceira, né? Fêmea, digamos assim. Só que lá no início a gente estava falando que Deus já tinha criado macho e fêmea. Só que ele ainda não tinha trazido para o jardim do Éden, certo? E agora aqui não se acha uma mulher, né? Ou seja, uma adjuntora. E aí Deus faz cair um sono pesado sobre Adão, ou seja, em outras palavras, Adão morre, né? E este adormeceu, né? Olha só. E tomou uma das suas costelas. A primeira cirurgia feita no mundo foi por Deus. Tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Agora imagina só, né? Ali entra carne. Então a única parte do corpo do ser humano onde poderia ser considerado carne seria aqui na costela. Sei lá, dá vontade de rir, né? Quando você estudar e compreender essas coisas, fica engraçado, né? Uma hora você foi feito do pó, né? E recebe um ar. E depois aqui você torna a dar um sono, né, profundo. E aí você descobre que tem uma carne na sua costela, né? Interessante mesmo. Então diz que Deus colocou uma carne no lugar dele, que ele tirou da costela de Adão. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, né, tirou ali, né, formou uma mulher e trouxe a Adão. Ou seja, a mulher sai ali da costela, né, do homem para ser formada, né? Imagina só um pouquinho mesmo, né? Só um pouco, né? E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, né?
Agora é interessante que Deus já tinha criado lá macho e fêmea, né? Tudo era, dá a entender, espírito. E agora ele traz para o jardim do Éden os espíritos que ele criou, e todos os seres, todos os animais que estão ali, traz para Adão, né, e coloca ali no jardim do Éden, ele faz ali, cria Adão, o espírito já existia, né, cria o boneco de barro, joga ali o espírito de Adão ali com o sopro da sua boca em Adão e faz todo aquele parecer e faz Adão dormir e cria agora um ser para Adão chamado por nome mulher, que já existia também esse espírito, né? E coloca ali, que é tomada da costela de Adão, e traz para Adão e diz que é tirada da costela dele e será chamada varoa. Até aqui não tem pecado, certo? Até aqui não estamos falando em pecado. Até agora. Vamos dar continuidade. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe. Opa! Eva não tinha mãe e Adão não tinha pai. Tá vendo? Tá vendo, né? Interessante. Ia pegar a sua mulher e serão ambos uma carne. Interessante que parece que as coisas não batem. Parece assim que foi tirado algumas folhas da Bíblia. Ficou muito difícil. Mas eu duvido por A mais B que hoje em dia aconteça isso. Duvido que eles consigam enganar novamente a humanidade. Não estou falando do Criador, estou falando do homem que meteu seus dedos aqui e tirou as folhas daqui. Que aqui está dizendo que o pai e a mãe, sendo que Eva, como é que ela ia deixar a mãe dela e Adão ia deixar o pai dele se todos os dois foram criados da parte de Deus? Entenda e compreenda. Certo? Certo. Eu olho para o céu, pergunto se é certo, confirmo, certo. Então, e no versículo 25, para finalizar do capítulo 2, diz assim, olha só, interessante, e ambos estavam nus, literalmente, nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Sabe por quê? Porque os olhos deles eram olhos ainda espirituais. E o homem não conseguia olhar ou ficar cabisbaixo. Depois que entra esse tal do pecado aí, é que o negócio começa a ficar complicado. Que aí o homem começa a fazer com que a sua cabeça encurve assim, chegando até o peito, ao ponto da palavra envergonhar-se. Envergonhar-se. Ou seja, até então o homem poderia estar todo o tempo olhando para o horizonte. E óbvio que quando tu olha para o horizonte, todo o tempo você não consegue ter essa visão aqui, entendeu? Baixa na diagonal. E você vira aqui, continua tendo novamente a visão horizontal. Todo o tempo horizontal. Ou seja, você não tinha a visão diagonal para baixo. Entendeu? Você conseguia sempre inclinar os olhos para cima. Para cá e para cá. E reto. Então eles poderiam ficar nus ali, eles não conseguiam se enxergar nessa forma. Eles não faziam esse movimento aqui de olhar para baixo ou encurvar o seu pescoço. Porque eles eram puros. Ou seja, os seus olhos, o que contempla é o que tu vai fazer.
tu não consegue contemplar ou enxergar o que tu está vendo, fica difícil. Ainda mais no seu raciocínio. Certo? Olhos. Seus olhos são a luz para tudo na sua vida. Certo? E aí acaba o capítulo 2 de Gênesis. Repara que você explicar dessa forma a Bíblia para as pessoas parece até chato, parece até sem sentido. Mas quando você observa e vê que até então, quando não havia pecado, tudo era bom, tudo era legal, tinha um jardim ali, tudo era show de bola. Mas depois que entra o pecado, aí começa uma fase da vida do ser humano que não é das melhores, não é das legais, sendo que tudo tem um propósito na vida do ser humano. Tudo, imagina tudo. Tanto nos dias antigos, nos médios, como nos atuais de hoje, tudo tem um propósito. Mas você precisa entender esse propósito para você não ficar preso a esse propósito. E ainda tem mais isso, que não é falado a verdade para você. Entendeu? É o famoso o tempo. Tempos e mais tempos. Cuidado. Principalmente quando é colocado essa palavra. No tempo de Deus. Cuidado. O tempo de Deus não é literal, é espiritual. Então, coisas materiais não envolvem Deus, certo? Sim, coisas espirituais. Aí tem o tempo de Deus, as coisas espirituais. Material, não. Coisas materiais, você, eu, seja lá quem for, tem que correr atrás para conseguir. Certo? E espiritual não. É o tempo de Deus. Certo? E se você ouviu algum pastor, algum pregador, obreiro, bispo, seja lá quem for, dizendo que o que eu estou falando está errado, fala para ele sim. E aí, se eu ficar nessa mesmice esperando pelo tempo que é proporcionado para Deus e que eu não entendo nem compreendo, e se eu fizer essa experiência e não der em nada, e se depois eu descobrir que o Senhor me enganou, aí o Senhor vai dizer que eu não sei ler a Bíblia, que eu não compreendo a Bíblia. É isso? Então você precisa se libertar dessas coisas. É por isso que o Jean Carlos está aqui para explicar. Se você assistir o vídeo, os 15 minutos, até no máximo 17 minutos, você vai ver que eu falo coisas que faz sentido na sua vida. Você não consegue entender, não compreender, porque as pessoas não explicam como tem que ser explicada a Bíblia. E muitas delas te enganam. E isso eu estou só no capítulo 2 de Gênesis. Certo? Entrando quase no capítulo 3, onde vai falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Nós temos que ler detalhadamente sobre a tentação e sobre a queda do homem, para não depois dizer quem foi culpado nessa história. Quem? Nós vamos descobrir quem foi culpado nessa história. Se foi Adão, se foi Eva, se foi a dita serpente, ou se foi o espírito que foi colocado na serpente para tentar Eva e Adão. Opa! Que é isso? Você está falando asneira? Não vou mais assistir os seus vídeos. Você ainda nem começou a entender o sentido da coisa.
certo? Vou encerrar por aqui para dar continuidade no outro vídeo.